Vamos novamente abrir nossas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo 3. Vamos completar a leitura de onde concluímos ontem. A partir do verso 21, essa última sessão do capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Alguns versos do capítulo 4, que foi colocado aqui pelo Espírito Santo, através do autor, Paulo, para ilustrar o que ele acabou de ensinar no capítulo 3. Então, digamos que o capítulo 3 é o capítulo da doutrina da justificação pela fé, o que ela significa. O capítulo 4 é a ilustração da justificação pela fé, na vida de Abraão. Então vamos ler alguns versos, antes de iniciarmos o período de meditação. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos ao verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé
se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos orar. Querido Senhor, somos mais uma vez nessa manhã muito gratos, porque temos mais uma vez o privilégio de estarmos reunidos, deslocados, retirados e com Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado, porque é por Tua bondade que nos tens convocado para juntos nos assentarmos aos Teus pés. Queremos, Senhor, ouvir de Tua boca, mesmo que seja uma única expressão. Que o Senhor encontre caminho para realmente falar pessoalmente aos nossos corações, ordenando, alinhando e ajustando as nossas vidas na jornada. Obrigado, Senhor, porque contamos com a provisão e capacitação do Espírito Santo para que possamos realmente compreender, assimilar, ter Tua palavra interpretada aos nossos corações. Por isso rogamos a Ti, ó Mestre Divino, Consolador, que sejas Tu mesmo que estejas ensinando-nos nessa manhã. Assim esperamos toda habilitação da Tua parte e confiamos tudo isso ao nosso Senhor Jesus e em Seu nome oramos. Amém. Irmãos, já temos compartilhado bastante sobre esse assunto da justificação pela graça, por meio da fé. Ontem também já nos adiantamos nesse verso 26 do capítulo 3, que tem duas expressões que seriam em si mesmas conflitantes, se não fosse o significado da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar nela. Olha o que diz o verso 26 então. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Manifestação da sua justiça, justiça de quem? Não vamos nunca confundir as pessoas, para que vejamos bem a operação do Deus Trino. Então o sujeito aqui é Deus, o Pai, não é o Senhor Jesus. Porque mais à frente, você vai ver, será citado o nome do Senhor Jesus. Então Deus, o Pai, para manifestar a sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, de novo, Deus, o Pai, Ele mesmo ser um Deus justo, mas também um Deus justificador, daquele que tem fé no seu Filho, em Jesus. Porque quem realizou a obra na cruz do Calvário não foi Deus o Pai, e nem foi Deus o Espírito Santo. Houve muitas heresias e nuances heréticas no início da história da igreja, especialmente nos 4 primeiros séculos. Por isso, temos ali aqueles chamados 4 grandes concílios da igreja nesse período. Os 2 primeiros para debaterem, aqueles anciãos, presbíteros, irmãos de vários lugares, um concílio, um grande concílio em Niceia, para debater essas questões ligadas ao Deus triuno. Então, muitas heresias havia na época. O modalismo, que dizia que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas nomes, não são pessoas. Por isso foi chamado de modalismo, modos de existência, mas não pessoas. E uma infinidade de heresias. E os 2 últimos concílios, desses 4, são chamados de concílios cristológicos,
porque eles foram voltados para a questão da natureza divina e humana de Cristo. Então imagine quanta confusão acontecia aí na época. Por isso os concílios foram convocados. Ele é 100% Deus, ou ele tem forma, ele é 100% homem, ou tem forma de homem, mas não é um homem real. Os docetistas diziam. Por outro lado, os outros diziam, não, ele é Deus, Deus mesmo, é o Filho de Deus. Então aquela forma de homem que ele assumiu não é exatamente uma natureza humana. E muitas outras heresias. Havia um desses hereges que o que ele pregava foi chamado de patripassionismo. O que ele dizia? Ele dizia que quem foi crucificado foi o Pai. E toda uma confusão. Então, se nós não tivermos, meus irmãos, clareza da triunidade de Deus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito, distintas, mas não três deuses. Um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo. Quando o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ressuscitou e foi entronizado, ele não se transformou no Espírito Santo. Olha aí outra heresia. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, é homem, e como homem ele continua ali, após a ascensão, entronizado à destra da majestade nas alturas. E dessa posição exaltada, ele mesmo enviou o Espírito prometido, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. É o mesmo Espírito, que recebe denominações diferentes, mas é um único Espírito, há um só Espírito. Então, tudo isso, meus queridos irmãos, é muito importante. Não são apenas doutrinas, não são nuances técnicas. Por exemplo, observem irmãos orando algumas vezes. Oram assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por nós estarmos juntos aqui, pedindo ao Senhor que esteja conosco e tudo, e oramos em nome de Jesus. Como é a oração bíblica? A oração bíblica é assim: Pai Celestial, me ponho de joelhos diante de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa oração, nós não somos um povo órfão. Nós somos reconduzidos ao Pai. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Observe todas as orações de Paulo, todas, observe. Nós oramos a Deus, o nosso Pai. Nós não tínhamos Pai. Mas agora, quando nosso Senhor ressuscitou, o que ele disse a Maria Madalena na sua primeira aparição, dentre as 10, quando ele estava ressurreto? Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Só ele podia dizer isso, só ele tinha um Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes. Detalhe, ele nunca antes havia se referido aos discípulos como seus irmãos. Ele os chamou de discípulos, meus discípulos, ele chamou de amigos. Já não vos chamo servos, então ele chamava de servo também, mas vos chamo amigos, tudo o que eu ouvi de o meu Pai, eu vos tenho anunciado, não é? Ele os chamou, ele os enviou como apóstolos, mas nunca ele poderia chamá-los de irmãos, porque ele não tinha irmãos. Ele é o Filho unigênito. Mas depois que ele realiza a sua obra, o que Paulo vai nos ensinar em Romanos mesmo? Em Hebreus 1 nós vamos ter esse mesmo título tão precioso do nosso Senhor. Esse que era o unigênito do Pai, porque foi semeado na terra como grão de trigo e morreu para produzir muito fruto, então o unigênito se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Então ele anunciou a Maria, que mensageira preciosa essa, não é? Porque ela foi enviada aos discípulos com uma mensagem. E a mensagem foi resumida nessas duas frases, tão cheias de conteúdo, meus amados irmãos. Expõe as duas maiores linhas de revelação do Novo Testamento, filiação e sacerdócio. Dize-lhes, vai ter com os meus discípulos, e dize-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Então quem é o nosso Senhor Jesus? Ele é o Filho amado diante do Pai, do seu Pai.
mas ele também é o servo perfeito diante de Deus. Por isso esses dois títulos, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz meu Pai, porque ele é o Filho amado diante do Pai. E quem somos nós? O que as epístolas de Paulo vão nos ensinar? Nós somos os filhos amados do mesmo Pai. Porque fomos aceitos, Efésios capítulo 1, fomos aceitos no amado. E nós também somos servos do nosso Deus, como nosso Senhor Jesus também foi enviado como servo do seu Deus. Por isso ele diz, meu Deus, ele é o servo do servo. Todos os cânticos do servo de Isaías apontam para ele. Todo o evangelho de Marcos vai falar sobre esse servo. Então, meus irmãos, vejam isso. Nós fomos incluídos nessa relação com o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós oramos. Nós somos filhos dEle e somos servos dEle. Então, toda oração bíblica, faça o seu exame para você ver. Ela é uma oração a Deus o Pai. E por que ela é em nome do Senhor Jesus Cristo? Está tão claro, não é? É porque é exclusivamente por meio do Filho, que era o unigênito e agora é o primogênito, que nós temos porta e acesso a Deus, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora também é o nosso Deus e o nosso Pai. Então, por que estamos falando tudo isso? Porque quando lemos um texto assim, vamos voltar a ele, se não tivermos isso em mente, nós fazemos uma confusão tremenda. Quem é, verso 26, esse que manifestou sua justiça? Você lê esse versículo e você pensa, foi Cristo. Cristo que manifestou essa justiça na cruz, né? Não, quem manifestou essa justiça foi o Deus justo, o Deus eterno, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus justo, santo, glorioso, né? Então, falamos muito ontem isso. A justiça, a santidade e a glória de Deus, meus irmãos, elas têm um patamar que está à altura do próprio Deus. Então, quando a expiação foi realizada, ou deveria ser realizada, coloquemos assim, o que era necessário para que o homem fosse redimido? Vamos pensar, vamos meditar juntos. Quem pecou? Foi o homem. E pecou voluntariamente, deliberadamente. Então, como poderia ser feita uma expiação pelo homem? Primeiro, veja o exemplo de Caim, lá nos primórdios da história. Ele lavrou a terra, buscou produzir o melhor que podia, como lavrador que era, com o seu suor, olha o suor aí, trabalho, para oferecer para Deus o melhor do que ele tinha lavrado. Certo? E o que a Escritura diz? Deus não se agradou de Caim, olha essa ordem, não se refere primeiro à oferta dele, se refere à pessoa dele. Ele não se agradou de Caim e da sua oferta, mas ele se agradou de Abel e da sua oferta. Qual a diferença entre os dois? Os dois eram filhos do mesmo casal, que havia pecado, no caso de Adão, deliberadamente, e expulsos do jardim da comunhão, fora da comunhão com o Senhor. E eram os filhos deles, Caim e Abel. O que Abel compreendeu e Caim não compreendeu? Abel compreendeu que não havia nada que ele pudesse fazer, produzir, que pudesse satisfazer a justiça, santidade e glória de Deus. Lembra dos querubins com a espada que se revolvia na porta do jardim? O que isso significa? Que o Deus santo, glorioso, ele fechou o caminho da comunhão, porque o homem escolheu pecar deliberadamente. Ele não era uma marionete, ele fez uma escolha, ele exerceu o seu arbítrio livre e pecou. Então aqueles querubins estavam como aquela espada que se revolvia, como diz lá, fechando o caminho da comunhão, da árvore da vida. Eles sabiam disso, é a história dos seus pais. Então o que Caim buscou fazer? Como que dizendo, apesar de tudo o que ocorreu, há um caminho para que esse Deus justo, santo e glorioso possa ser satisfeito, possa ser agradado. Então eu vou trabalhar para isso. E oferecer para ele o meu melhor. Quando ele vir o meu melhor, eu serei aceito pelas minhas obras. O que eu posso produzir para agradá-lo.
Então, não se agradou o Senhor de Caim e da sua oferta. O que Abel fez de diferente? Abel compreendeu de alguma maneira que se houvesse algum caminho, algum meio, para que o homem pudesse retornar, e agora estou falando espiritualmente, é claro, né? Deus é espírito, para esse lugar de comunhão, para esse lugar de relacionamento com Deus, não haveria nada que o próprio homem pudesse produzir para que isso fosse feito. Então o que Abel fez? Vamos lembrar? Ele oferece da gordura do rebanho. Abel não produziu ovelha. Ovelha é criação de Deus. Então ele entendeu que a única coisa tipificada naquela ovelha, que aliás tipifica o próprio Cristo, foi o primeiro cordeiro oferecido, foi o de Abel, não é? Ofereceu do rebanho. Então quando ele leva aquilo ao Senhor, ele está dizendo em outras palavras: Senhor, a única coisa capaz de te satisfazer à altura da tua justiça, da tua santidade, da tua glória, é uma vida inocente. É uma vida sem pecado. Então ele ofereceu do rebanho. Então diz, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Mais um detalhe para confirmar isso e seguirmos essa explicação linda desse verso 26 aí. Por isso estamos tocando nessas coisas. Olha só. O que aconteceu antes do casal que pecou ser expulso do jardim? O que aconteceu? Eles foram expulsos, nus ou vestidos? O que eles procuraram fazer logo que pecaram? Eles perceberam, tiveram uma consciência um do outro inadequada. Porque antes eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas agora eles tinham uma consciência de que estavam afastados de Deus. E como eles estavam alienados de Deus, eles se viram alienados um do outro. Então aquela comunhão não era mais bonita e plena. Então diz que eles viram que estavam nus e se envergonharam. Você viu isso, irmão? Percebeu? Porque na verdade essa nudez, em primeiro plano, era espiritual. Agora eles estavam nus diante de Deus. Sua consciência estava culpada, acusada. Eles perderam a comunhão. Então rapidamente procuraram resolver esse primeiro problema. Estão envergonhados um do outro, então eles tecem cintas para si de folhas de figueira. Não é? Então, rigorosamente falando, eles estavam vestidos com o que eles produziram para cobrir sua vergonha. Não estavam nus, estavam vestidos. Fizeram as cintas de figueira. Quando o Senhor, como fazia toda a viração do dia, ele se apresenta no jardim e diz: Adão, onde estás? Porque ele já não encontrou o homem mais, que ele encontrava todo final de dia. Ele estava escondido, sua mulher também. Então, Adão vai responder ao Senhor, porque o Senhor faz a pergunta: onde estás? Que pergunta é essa? Como ela nos sonda, não é, meus irmãos? Então, ele responde assim: ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque eu estava nu, eu me escondi. Agora vamos pensar, irmãos. Rigorosamente falando, eles não estavam nus. Não é? Eles estavam vestidos com as folhas, a cinta de folhas de figueira. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: ouvi a tua voz no meio do jardim, primeira frase. Olha a outra: tive medo. Antes não havia medo, havia comunhão. Porque o amor lança fora o medo. Mas agora que a comunhão foi quebrada, medo. E se nós observarmos a descendência deles, entrando pelo capítulo 4, você vai ver que os filhos de Caim fizeram armas, instrumentos cortantes de bronze e de ferro para se defenderem, por causa do medo. Criaram instrumentos musicais para sua autossatisfação, porque perderam o prazer em Deus. Então, eles não estavam nus, estavam vestidos. Mas diante de Deus, e esse é o ponto importante, eles compreenderam, espiritualmente falando, que mesmo que tivessem feito algo, provisão deles, e essa cinta de figueira tipifica uma coisa, folha de figueira, tipifica uma coisa só: justiça própria.
Vamos resolver esse assunto de Deus nos aceitar diante da sua justiça, santidade e glória. Vamos fazer algo, vamos cobrir a nossa nudez. Mas não foi suficiente. Então ele diz, eu estava nu e me escondi. Mas ainda não terminou aí. Então o Senhor profere aqueles juízos, né, sobre ele, a mulher e a serpente. O descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E falou sobre cada um deles. Para a mulher disse, em dor darás à luz filhos, e para o homem disse, maldita é a terra por tua causa. Não foi assim? E por último, depois, o que mais é feito? Um sacrifício no jardim. Muitas vezes isso passa despercebido, não é? Então lá, ainda dentro do jardim, está escrito assim, e fez Deus vestimentas de pele para cobrir Adão e a sua esposa. Um sacrifício no jardim, depois de no jardim já haver pecado. Não é impressionante, irmãos? Não é maravilhoso? Sabe o que está escrito em Romanos 8? Romanos 8:3. Vamos ver se amanhã chegamos lá. O que fora impossível para a lei. Porque ela estava enferma pela fraqueza da carne. Isso fez Deus. Isso fez Deus. E o que nós lemos lá em Gênesis, que eu acabei de citar? Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Os vestiu e os expulsou do jardim. Mas ele os expulsou não nus, ele os expulsou vestidos. Isso é uma prefiguração maravilhosa de que então o único caminho para retornar ao jardim da comunhão seria esse que o Senhor deixou claro para eles dentro do jardim. Uma vida sem pecado deveria ser oferecida para que eles pudessem ser vestidos e retornassem à comunhão. Só que, é claro, não seria um animal. Lá fora do jardim, se eles dissessem, lembra, minha esposa, lá no jardim, aquela folha de figueira, aquela cinta que fizemos, não valeu de nada. Deus nos vestiu com pele de animal. Então acho que se nós fizermos um sacrifício aqui e nos vestirmos de novo, nós vamos conseguir passar pelos querubins e entrar de novo no jardim para ter comunhão com Deus. Isso não seria possível, não é? Porque, de novo, eles teriam realizado um sacrifício. E ele só seria também tipológico, né? Aquilo que Deus fez apontava para o sacrifício definitivo. Qual é? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, voltando onde eu estava, para que a justiça, santidade e glória de Deus pudessem ser satisfeitas, o que seria necessário? O homem pecou, então o homem precisava satisfazer a justiça de Deus, a santidade de Deus, na altura da glória de Deus. Aí voltamos com as perguntas de ontem, né? Qual homem seria capaz? Então temos Romanos 8:3. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Olha essa expressão, irmão. Ele era um pecador? Claro que não. Senão não poderíamos ser redimidos, né? E nem ele estaria no trono como varão aprovado por Deus. Então ele foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. Significa que ele assumiu uma natureza humana integral, com espírito humano, alma humana, corpo humano, tudo que o homem é. Semelhança de carne pecaminosa. E assim segue Romanos 8:3. E com efeito, uma obra eficaz, condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem? De Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então agora, meus irmãos, nós sabemos que esses dois títulos, chamemos assim do verso 26, eles não são incongruentes. Sim, por causa da obra do Cordeiro, o Filho amado, eterno, que se fez carne,
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e foi à cruz, então sim, Deus é justo, sempre será, continua sendo justo, mas ele também pode ser justificador do ímpio, que nada pode fazer para a sua justificação, incapaz, impotente. Ele pode ser justificador do ímpio. Aliás, essa expressão está aí no capítulo 3, é tão forte também, não é? No capítulo 4. Aquele que justifica o ímpio. Como pode um ímpio ser justificado? Então, a oferta do nosso Senhor Jesus na cruz significou, em primeiro lugar, um homem está satisfazendo a justiça de Deus, à altura da justiça de Deus. Um homem está satisfazendo a santidade de Deus, na altura da santidade de Deus. E um homem está satisfazendo a glória de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? São as demandas de Deus. É aquilo que ele é em si mesmo, que requer que aquilo que ele toca seja igual a ele. A glória de Deus. Então o homem satisfez esses três aspectos: justiça, santidade e glória de Deus. Porque nele Deus julgou o pecado. Então, de novo, verso 26. Tendo em vista, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, final do verso 25, nos tempos do Velho Testamento, anteriormente cometidos, antes que viesse o Cordeiro de Deus, certo? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Deus o Pai, ele ser justo, mas também o justificador daquele, não daquele que trabalha, mas daquele que tem fé em Jesus. Então ele vai dizer, onde a arrogância, onde a vanglória, onde a jactância, ele diz, é de todo excluída. Porque aqui não tem o trabalho do homem, não é? Por que lei? Lei das obras? Não, pelo contrário. Ele chama aqui pela lei da fé. Interessante essa expressão, lei da fé, não é? Curiosa. Como está dizendo, é o único princípio, é a única base para que o homem seja aceito. Não é uma base de obras, não é um princípio de obras, é uma base de fé. Do contrário, ele nunca será aceito. Ele é impotente, ele é inútil, como nós vemos no capítulo 3, né? A uma se fizer inúteis. E aí o restante do texto, já lemos, vai seguir na mesma linha. O que eu queria destacar e quero passar panoramicamente pelo capítulo 4, que se o Senhor permitir, na próxima sessão já vamos para o capítulo 5, e vamos precisar de mais tempo para ele, e assim os seguintes. Estamos chegando no cerne, no clímax do livro de Romanos. Capítulo 5, 6, 7 e 8. 2 grupos de capítulos nós vamos ver. 5 e 6 formam um grupo, 7 e 8 formam outro grupo. E que o Senhor nos ajude a atingirmos juntos esse clímax, porque é o que nós precisamos. Então, vamos ilustrar um pouco essa justificação pela fé na experiência de Abraão. Nós não vamos nos deter tanto no texto. O texto está aí, só você ler. Todo o texto vai mostrar a vida de Abraão como ilustrando o princípio da justificação pela graça por meio da fé. Então vai dizer, Abraão, se foi justificado pelas obras, ele tem muito que se gloriar. Paulo argumenta assim. Mas não diante de Deus. Ele pode se gloriar de que ele fez muitas obras boas. Mas ele não tem do que se gloriar diante de Deus. Paulo vai dizer, e por que não? Então ele vai lá em Gênesis capítulo 15, como esse homem conhecia as Escrituras, né? E ele ficou 11 anos lá fazendo a sua releitura, à luz da revelação de Jesus Cristo, pelo qual ele foi encontrado na estrada de Damasco. Então, ele vai citar Gênesis 15, 6. Quando Abraão estava lá na sua tenda, então ele recebeu a promessa de Deus que ele seria pai de muitas nações, que ele ia ter um herdeiro, e nesse herdeiro seriam abençoadas as nações da terra, e ele está lá naquele estado de impotência. Mas eu sou um velho, mas a minha mulher também é uma velha, e além de ser velha, ela é estéril. Será que eu não estou sonhando com essas coisas que Deus está falando? Então ele chama Abraão para fora da tenda, e diz assim, olha para o céu, conta as estrelas. Que linda aquela cena, meu irmão. Não é? Primeiro ele faz uma pergunta para o Senhor, ele fala, Senhor, como que isso vai acontecer? Que o Senhor prometeu para mim. O herdeiro da minha casa
é o meu servo, Damasceno, Eliezer. Lembra? Aí, como o Senhor dissesse, não é não, Abraão. Sai da tua tenda. E a tenda significa, ele está lá voltado para o que ele é. Voltado para si mesmo. Eu sou impotente, velho. Meu corpo está amortecido. Não está aí no texto, capítulo 4 de Romanos? Levou em conta o seu corpo amortecido. Amortecido significa que ele já não é capaz mais de gerar filhos. Ele tem quase 100 anos. E no mesmo texto de Romanos 4 diz, e a idade avançada de Sara tinha os seus 90. E era estéril. Então o Senhor diz, sai da tua tenda. Olha para o céu. Quantas estrelas, se é que podes? Aí ele diz, assim será a tua descendência. Então nós temos lá em Gênesis 15, o verso 6, que diz assim, olha, Abraão creu em Deus. E isso que foi imputado para a justiça. Meus irmãos, quantos também falam ao nosso coração? De diversas maneiras, não é? Quantas vezes nos vemos da mesma forma? Impotentes, inúteis, incapazes, inadequados. O Senhor tem nos chamado e nos dito que nós seríamos para Ele frutíferos. E nós vemos nossas vidas estéreis, muitas vezes, como Sara. O que Ele tem a dizer para nós? Sai da tua tenda e olhe para cima. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quando esse capítulo vai ilustrar com essa história maravilhosa, ele é muito conhecido pelos irmãos, estou certo disso. E como disse, ele é uma ilustração linda do princípio da justificação pela fé. Mas uma coisa, duas, eu quero destacar nesse capítulo. Não precisamos ler de novo, nós já lemos. Duas notas. A primeira nota, várias vezes nesse capítulo, você vai encontrar a palavra imputado. Observe, faça sua leitura. Imputar é um termo judicial, jurídico, é um termo forense. E significa, literalmente, colocar algo na conta de alguém. É também traduzido por levar em conta. Quando Paulo escreve sua última carta a Timóteo, ele diz assim, na minha última defesa, 2 Timóteo 4, ninguém foi a meu favor, mas que isso não lhe seja levado em conta, posto em conta. É a mesma palavra usada aqui. Então o que é imputar? É colocar algo na conta de alguém, certo? Levar em conta. Então, o que Deus levou em conta, ou colocou na conta, imputou a Abraão quando ele creu. Deus imputou justiça. Então você vai ler essa palavra e vai observar essa nota em todo o capítulo 4. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E essa é a primeira nota que eu queria destacar. E o capítulo termina, olha lá por favor de novo, verso 22 do capítulo 4. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Depois vou destacar uma segunda nota aqui. Então está vendo a palavra imputado aí mais uma vez? Agora olha, verso 23. E não somente por causa dele, Abraão, está isso escrito que ele foi levado em conta. Está vendo? A tradução que eu estou lendo é a mesma palavra imputado. Mas aqui o tradutor resolveu colocar levado em conta. Porque esse é o sentido de imputar, não é? Nós não fizemos nada para a nossa justificação. O Espírito Santo, de alguma maneira, falou aos nossos corações. A graça nos habilitou a tomar uma decisão. E também pela bondade de Deus, esse mistério inexplicável, nós podemos exercer fé, crer. Porque de alguma maneira nós fomos habilitados pelo próprio falar de Deus. Paulo em Romanos 10 não vai dizer assim que a fé vem pelo ouvir. Então de alguma maneira maravilhosa, o Senhor nos concedeu capacidade de ouvir a sua voz. Nós não tínhamos essa capacidade.
mas nós podemos ouvir a sua voz. Então, digamos, ele nos elevou, nos habilitou para a sua graça a dizer, sim, Senhor, entrego a ti, Senhor, a minha vida. Tu és o meu Salvador. E encontramos paz, perdão, alegria, gozo. Não é assim? Assim nós fomos salvos, todos nós. Não fomos salvos contra a nossa vontade. Fomos salvos porque o Espírito de Deus moveu nossa vontade. Mas, irmãos, de alguma forma, o Espírito de Deus pode, de alguma maneira, atuar, usando a palavra e atingindo uma vida, e a resposta ser inadequada. Como nós citamos a pregação de Estevão, né? Ouviram o Evangelho puro, pleno, da boca de Estevão, mas resistiram, palavras dele, ao Espírito Santo. Resistiram ao Espírito Santo. Certo? Então, de quem foi a responsabilidade por não ter sido salvo? Deles. Porque eles resistiram. Eles podiam não ter resistido. Mistério inexplicável. Mas é assim que é. Então vamos tomar cuidado com o supralapsarianismo. Não vou te explicar o que é isso, não. Depois você busca. Deixa isso para lá. Vamos lá, então. Então essa nota tão importante aí, imputado para a justiça, levado em conta. Segunda nota, importante, linda, nessa ilustração. Olhe lá, verso 17, capítulo 4. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Incrível como, baseado na iluminação do Espírito Santo, né, e na inspiração dele, Paulo faz as colocações tão precisas. Ele está escrevendo para romanos, romanos são gentios, embora houvesse uma comunidade grande de judeus no meio deles, né? Senão Paulo não teria nem escrito tanta coisa que ele escreveu aqui, diretamente contendendo com os judeus, e mostrando que os judeus são indesculpáveis, escrevendo para gentios de Roma, não é? Porque havia ali, então, entre eles, uma grande comunidade judaica, né? E digamos, judeus cristãos. Então, vamos lá. Ele diz, por pai de muitas nações te constituí. Não apenas pai da nação judaica, e dos seus descendentes segundo a carne, mas de pai de muitas nações, incluindo, obviamente, os gentios. Agora, a nota segunda, então, que eu quero destacar está aqui, irmãos. Vamos aplicar isso aqui para a nossa jornada como filhos de Abraão, nesse aspecto. Porque claramente a Bíblia diz que nós somos filhos dele e ele é o nosso pai da fé, não é? Nós somos filhos dele segundo a fé, não segundo a carne, não somos judeus, certo? Então, a vida dele é um paradigma, para que nós aprendamos o que significa a jornada da fé do justo. O justo viverá pela fé. E Abraão é o grande exemplo. Por isso ele está aqui, está por todo lado nas Escrituras, não é? Então vamos lá. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele Deus no qual creu. Em quem Abraão creu? No Deus que vivifica os mortos. Presta atenção. Primeira coisa, dentro dessa nota. A segunda coisa aí, chama a existência as coisas que não existem. Vamos devagar agora aqui. Essa citação de Paulo, assim entendo, então você faça seu exame aí, aponta para dois aspectos da vida de Abraão que são, primeiro, o início da jornada dele com Deus e, segundo, o final da jornada dele com Deus. Vamos explicar isso. Primeiro diz assim, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Lendo esse texto aqui de Romanos, parece que esse termo, Deus que vivifica os mortos, significa que Abraão, olhando para si mesmo, ele via que o seu próprio corpo estava amortecido. Certo? Não é o que está escrito no verso 19? Sem enfraquecer na fé, embora, olha aí, levasse em conta, de novo aquele termo que citamos aí, o imputar, né?
levar em conta o seu próprio corpo, ele olhava para si mesmo e o seu corpo estava amortecido, 100 anos, incapaz de gerar um filho, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, como já explicamos. Então, nesse contexto, sim, realmente parece que quando é dito no verso 17 que ele creu no Deus que vivifica mortos, isso está se aplicando em primeiro lugar a ele, né? Ele é o morto, ele é que tem o corpo amortecido, ele é que é o incapaz de gerar filhos, certo? E dessa árvore seca, Deus obteve fruto. Então, sim, realmente parece nesse contexto que essa expressão Deus que vivifica os mortos está se referindo a isso. Você ouviu bem? Mas uma outra coisa quero colocar aqui, já que a palavra não se contraria, né? Então aqui nesse contexto, sim, parece claro, está se referindo ao corpo amortecido de Abraão, verso 19. Agora vamos para Hebreus, Hebreus capítulo 11. Olha o que está escrito lá. Vamos colocar um pano de fundo aqui, para compreendermos essa nota tão bonita sobre a jornada do justo que vive pela fé, e o quanto se aplica a nós. Olha o capítulo 11 de Hebreus, por favor. Desde o verso 8, o personagem central é Abraão. Ele é, dos personagens de Hebreus 11, o que mais da sua história é contado. O outro que chega ali perto dele, de se equiparar a ele, é Moisés. Certo? As maiores narrativas, Abraão e Moisés. Então é dito assim, no verso 17, Hebreus 11. Pela fé, Abraão. E aqui claramente está mostrando a jornada da fé de Abraão. Aqui não é Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, certo? Então aqui não é a justificação pela fé que Abraão obteve quando creu. Aqui ele está falando da jornada da fé de Abraão. Então nós somos justificados pela fé e nós vivemos pela fé, certo? Então, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele, Abraão, que acolheu alegremente as promessas. Que promessa? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E eu te darei um descendente, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele acolheu essa promessa. Mas ele foi posto à prova quando mesmo, vamos lembrar? Em Moriá. É o final da jornada de fé de Abraão, não é o princípio. Não é quando o Senhor falou, sai da tua tenda, olha para o céu, quantas estrelas. Esse é o princípio, Gênesis 15. Mas agora aqui em Hebreus 11, nós estamos em Gênesis 22. Nós estamos em Moriá. Nós estamos naquele ponto em que Abraão ergue o seu último altar de adoração ao Senhor. Quarto altar, onde ele coloca a sua grande bênção, chamada Isaque. O dom de Deus, no singular, o dom, Isaque, colocado no altar. Certo, vamos continuar lendo. Verso 18. A quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Agora o Isaque está no altar e o cutelo está levantado. Veja isso. Agora, seguindo, 19. Porque ele considerou, levou em conta, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Quem que é esse Ló aqui? Isaque. Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Lindo, não é? Então agora aqui, nesse contexto, vamos tomar aquela expressão que lemos em Romanos 4. O Deus que vivifica os mortos, ressuscita os mortos. Você está vendo? Nós podemos dizer que Abraão teve duas grandes experiências nesse assunto. A primeira foi no início da sua jornada. Deus vivificou o corpo amortecido desse homem de 100 anos, para que ele pudesse gerar filhos. Isso foi no princípio da história dele. E não é o princípio da nossa também? Mas quando ele caminhou com Deus, ainda tenho que ler mais um texto para mostrar isso, em Tiago. Caminha, não apenas creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, é o início, justificação pela fé. Mas ele viveu a vida da fé. E quando ele chega a Moriá, naquele clímax da relação dele com o Senhor, onde ele tipifica Deus o Pai, oferecendo seu único filho, que é um tipo do Senhor Jesus. Que cena, meus irmãos. Então é dito que
Ele está com aquele cutelo levantado, está narrado lá em Gênesis 22, ele ouve aquela voz: Abraão, não faças isso, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Então houve no coração de Abraão uma separação tão necessária. A separação entre o próprio Deus e as dádivas de Deus. Uma separação extremamente necessária no coração de todos nós, para que possamos prosseguir com o Senhor. Enquanto nós estivermos misturando Deus com as bênçãos de Deus, nós não vamos avançar. Porque para que possamos avançar, meus irmãos, Ele irá tocar nas nossas bênçãos. E aqui nesse caso, Ele tocou na bênção. Não tinha bênção maior para Abraão do que Isaque, seu filho amado, seu único filho, sobre quem repousava toda a promessa. Então o Senhor toma essa dádiva e diz: oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, em um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, muitos de nós aqui, pela graça do Senhor, também me incluo, sabemos o que isso significa. Quando o Senhor toca Ele mesmo com mãos tão hábeis, mãos de cirurgião, Ele vem tocar nossas bênçãos. Ele vem tocar o que chamamos de porto seguro, zonas de conforto, nas quais nós nos agarramos tanto. E que, complementando, são dádivas dele. Saúde, relacionamentos, posses, filhos, netos, portos seguros. Qual o propósito de Deus fazer isso? Nos ver esperneando? Nós fazemos assim com nossos filhos? Qual é o propósito dele? Meus irmãos, Ele sabe que se Ele for confundido com as bênçãos dele, nós teremos uma jornada e uma fé espúria, pueril, infantil, bobinha, incapaz de suportar ventos e tempestades que vão bater contra a nossa casa. Lembra do Sermão do Monte? E ela, edificada sobre a areia, não resistiu, porque não estava edificada sobre a rocha. Então, meus irmãos, a notícia para nós é: o Senhor irá continuar tocando nas nossas bênçãos, porque Ele tem um propósito cheio de amor e de bondade. Ele quer nos levar a realmente aprender o que o mesmo Paulo disse, escrevendo para os Filipenses, que nele nós aprendemos a viver contente. Nós estamos numa busca infindável de mais disso, de mais aquilo, de mais bênção aqui, mais bênção lá, mais prosperidade lá, e mais coisa, e mais, e mais, e mais. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é impossível, a não ser que haja uma separação em nós, entre Deus e as dádivas de Deus. Então, graças ao Senhor, meus irmãos, o Senhor continua fazendo isso na vida daqueles que lhe pertencem. Agora, aqui então, no texto de Hebreus 11, o Deus que vivifica os mortos está aplicado à experiência com Isaque. Isso já está claro. Agora, para complementar isso então, vamos à epístola de Tiago. Tiago, capítulo 2. Mais uma vez, nós temos o Abraão aqui. Tiago 2, 21. Agora nós vamos entender um pouquinho por que Lutero chamava essa epístola de palha. Na verdade, palha foi o entendimento do Lutero, porque essa epístola é de ouro, não é de palha. Versículo 21 diz assim, olha, vamos ver desde o verso 20.
Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé, olha aí, a fé, Tiago não está começando com as obras, não. Está começando com a fé, porque ele entende muito bem que a justificação é pela fé, não é pelas obras. Então ele diz, a fé sem as obras é inoperante. Antes de continuarmos, sabe qual é a clareza que Tiago tem? E que diante do contexto, vamos dar um desconto para Lutero e um perdão para ele? Porque ele viveu no meio de uma batalha infindável, com um sistema mundial pagão, na verdade, herético, que perdeu completamente o entendimento do que significa a justificação de Deus, né? O sistema católico romano. Ele viveu naquela época e naquele contexto. Mas o que Tiago está ensinando é que, ouça bem, todo homem só pode ser justificado pela fé. Esse é o ensino de Tiago. Só que Tiago diz assim, mas a fé que justifica o homem nunca está sozinha. Se ele é e foi justificado pela fé, então a esta fé acompanham-se obras. São as obras da fé, as obras de quem creu. Se a nossa fé não é demonstrada em obras, que fé é essa? Mas não é só Tiago que fala isso, João também na sua epístola. Ele fala, se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos nossos irmãos, somos mentirosos. Não é? Dissemos que amamos o Senhor, adoramos o Senhor, mas vimos nosso irmão passando necessidade e falamos, vá em paz. Não é? A mesma coisa João está dizendo. Então, vamos seguir. A fé sem as obras é inoperante. Verso 21. Acompanhe, por favor. Não foi por obras, então aqui estava o problema de Lutero. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado. Aí Lutero, não, o que é isso? Esse livro nem deve ser inspirado. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Presta atenção. Ele não está falando assim, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ele estava lá na tenda dele, então ele fez algo que agradou a Deus? Não. Quando ele estava lá na tenda e foi chamado para fora, e o Senhor renovou aquela promessa, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui em Tiago, ele não está lembrando aquela experiência de Gênesis 15, quando Abraão foi justificado pela fé. Ele está lembrando uma experiência muito posterior, que nós já citamos, quando ele ofereceu Isaque sobre o altar. Então ele está dizendo, você está vendo essa obra de fé? Claro que é obra de fé, não é? Quando ele realizou essa obra de fé, ficou claro que ele foi justificado diante de Deus pelas obras da sua fé. E agora, cuidado com essa palavra justificado, porque ele não está apontando então para esse fato da justificação pela fé. Abraão já obteve isso em Gênesis capítulo 15. Você está entendendo, irmão? Está dizendo que as obras da fé, todas as obras da fé, que sejam evidentes em nossas vidas, na nossa jornada, porque o justo vive da fé, elas serão justificadas pelo nosso Deus. Ele nos justificará pelas nossas obras, como uma demonstração de que a nossa fé foi verdadeira. Ficou claro, irmãos? Que a nossa fé é operante. Então não faça confusão, porque está tudo tão claro. Olhe lá. E que bom ver isso, não é? Porque isso mostra, meus irmãos, que nós temos grande responsabilidade na nossa vida com o Senhor. Nos servir o Senhor, servir uns aos outros. Lembra que nós falamos dos anais celestiais de Malaquias, você se lembra? Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele. Para aqueles que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Havia um memorial escrito diante dele. Memorial do quê? Para quem primeiro? Sobre quem em primeiro lugar? Sobre aqueles que temiam o Senhor. E o que eles faziam? Você pode dizer, eu também temo o Senhor. Mas o que eles faziam? Como obras da sua fé. Eles falavam uns aos outros. Oh, mas isso é importante, falar uns aos outros? No tempo de Malaquias, a apostasia era completa. Foi o último profeta. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O que eles falavam? Eles falavam sobre o seu Senhor. No seio da apostasia. Então essas foram as obras da fé deles. Entendeu, irmão? Quão importante é isso?
para que nós não sejamos, irmãos cristãos, assentados, satisfeitos e felizes. Compreende o que eu quero dizer? Nós saibamos, sim, que esse que nos chamou para ser ramo frutífero da videira verdadeira, ele diz, eu vos designei para que vades e deis fruto. O que é dar fruto, irmão? É obra da fé. O que é fé? Fé é isso, ó. União com. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, se nós vivemos da fé, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Mas comigo, muito podeis fazer. Né? Por implicação. Então, essas são as obras da fé. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que eu coloque esse assunto das obras no lugar na nossa vida. Nós precisamos muito de obras. Obras da fé. Não são obras que eu acho que são boas, obras que eu acho que Deus precisa, né? As obras que fluem da vida de união com Cristo. Fé. Vamos seguir um pouquinho aqui em Tiago. Não chegamos ainda no ponto. Olha lá. 21, Tiago 2, 21. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé, está aí o Tiago de novo, cuidadoso, inspirado pelo Espírito Santo. Veja como a fé operava juntamente com as obras. Porque as obras são evidência de que há fé genuína. Com efeito, foi pelas obras, essa frase é tão impressionante, irmão, tão necessária a ser considerada, foi pelas obras que a fé se consumou. Não está dizendo foi pelas obras que a fé foi gerada. Viu a diferença? Mas é pelas obras que a fé se consuma. Não é? Se consuma. O sentido mais exato é se faz madura. Ou se faz perfeita. O que é uma fé perfeita? É uma fé que tem obras. Que tem evidências. Então, a fé se consumou. Agora chegamos no ponto. Olha esse verso 23, por favor, com atenção. E se cumpriu a escritura que diz, olha lá, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Como chama isso? Justificação pela fé, né? Mas olha o Tiago, irmãos, o que ele está fazendo? Ele põe um E aqui, E, porque ele está enfatizando as obras da fé, que demonstram que a fé é genuína. Então ele diz que ele não só creu em Deus, lá em Gênesis 15, isso lhe foi imputado para a justiça, mas também foi chamado amigo de Deus. Gênesis 22. Quando ele ofereceu Isaque sobre o altar. Por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque foi ali em Moriá, quando Deus e as bênçãos de Deus, no caso, como falamos, a bênção, Isaque, a maior delas, foi separada no seu coração. Então agora ele foi chamado amigo das bênçãos, amigo das dádivas, amigo do dom, amigo do ministério. Ele foi chamado de amigo de Deus. Ouviu, irmão? E aí, para resumir, vou colocar assim, para você meditar, levar com você. Preste atenção, senão você não vai entender. Preste atenção. Quando Abraão e Isaque sobem Moriá, Abraão cria nas promessas de Deus. Quando ele passou a experiência em Moriá, levantou o seu cutelo, experimentou o que experimentou, creu no Deus que ressuscita os mortos, que era capaz até de tirar o seu filho dali, ressuscitá-lo. Então, quando ele sobe, ele cria nas promessas de Deus. Quando ele desce, ele cria no Deus que fez as promessas. Viu a diferença? Em quem nós cremos? Sim, nós cremos nas promessas de Deus. Há muito mais que isso. Nós cremos no Deus que fez as promessas. Então a nossa fé não está nas promessas de Deus. Nossa fé está no Deus que fez as promessas. É muito diferente, irmão. Até mesmo ao extremo que eu coloquei aqui. Se ele remove as bênçãos, nós não estamos
apegados às bênçãos de Deus. Nós cremos no Deus que é o doador de todas as bênçãos. Então, aí está os 2 pontos que Tiago menciona. Tão lindos, né? E aí vamos colocar assim, o primeiro, que está aí no 23, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, é a justificação pela fé. E a segunda expressão é o clímax da jornada da fé. Foi chamado amigo de Deus. Qual foi a intenção de Deus quando nos chamou, então, para pertencermos ao Senhor Jesus? A intenção está aqui nesse último versículo. Nessa última frase do verso 23. É que nós sejamos amigos de Deus. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho anunciado. Em outras palavras, irmãos, nós fomos chamados para partilhar das cargas, interesses do coração de Deus. Se nós não avançamos na jornada cristã, fácil nos examinar, né? Quais são as cargas que temos no nosso coração? Quais são os interesses que temos no nosso coração? Aquilo que toca nossas vidas. Meu bem-estar, minha família, minha esposa, meus filhos, minha profissão, minhas coisas, meu, infindável, meu. Não é? Então, o Senhor nos chamou para partilharmos das cargas e interesses do seu coração. Certamente você já ouviu o que eu vou dizer aqui, é extremamente, maravilhosamente verdadeiro. Só que, infelizmente, sem compreensão, ele pode ser muito mal interpretado. Então vamos buscar a compreensão correta dele. Dessa frase. Quando nós cuidamos dos interesses de Deus, Ele cuida dos nossos interesses. Agora, é claro que o que nós estamos chamando de nossos interesses é aquilo que realmente o Senhor nos proporciona. Não são essas portas aí que nós saímos metendo o peito e empreendendo como se nós fôssemos senhores de nós mesmos. São essas não, essas são nossas. Nós vamos arcar com todas elas, né? Mas aquelas que realmente o Senhor nos tem dado, que vem das mãos dele, então a essas se aplica essa frase. Se cuidamos dos interesses do Senhor, o Senhor cuida de nossos interesses. Na mesma linha, se nós cuidamos da casa do Senhor, o Senhor cuidará de nossas casas. Agora, em que sentido então ela poderia ser mal aplicada? No sentido seguinte, então eu entendo que o Senhor me deu a você, deu a qualquer um de nós, porque Ele deu na verdade a todos nós, uma medida de serviço, todos somos servos, então eu vou me dedicar integralmente a esse serviço e deixa a minha casa, que o Senhor vai cuidar da minha casa. Entendeu o sentido errado da coisa? Então minha mulher que se vire, cuida aí dos filhos, ó, eu tenho um ministério para fazer. Não é? Muitos já erraram nisso. Não é assim? Mas qual é o sentido adequado? Se o nosso coração está ajustado aos interesses do Senhor, isso implicará necessariamente que, em primeiro plano, nossa própria família está incluída nos interesses do Senhor. Ou será que os interesses do Senhor, as cargas do Senhor, excluem a nossa família? E incluem a nossa família, poderíamos dizer até em primeiro plano, não é? Mas agora, irmãos, olha o contrário. Se eu entendo então que todo o meu serviço é me ocupar com a edificação da minha própria casa, então eu não sei realmente o que é servir o Senhor. Porque o Senhor tem uma casa e uma família que é muito maior do que a sua e a minha. Sua casa, sua família, sua noiva, da qual a nossa família particular faz parte. Por isso nós atentamos para ela, e muito bem, e cuidamos bem. Quem não governa bem sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Vai dizer Paulo para Timóteo, não é? Então não é abandonar aquilo que o Senhor te concedeu em primeiro lugar, mas é enquadrá-lo no sentido maior daquilo que o Senhor nos chamou, no sentido maior de ministério. Está claro? Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Para que sejamos alinhados. Temos a responsabilidade imensa com essas primeiras ovelhinhas que o Senhor nos concedeu, de conduzi-las a Ele, não é?
servi-las, amá-las, ministrá-las, começando com nossa esposa. Sabe uma coisa, irmão, por favor, aqui não vai crítica nenhuma, negativa, certo? Só uma observação. E também não estou dizendo que isso necessariamente, me ouça bem, possa significar algo negativo, que eu vou dizer aqui. Necessariamente não. Pode significar, mas não necessariamente. Então escute. Até um determinado tempo aí de vida conjugal, digamos aí que no seu telefone, no seu pano de fundo do seu telefone, você tem a sua foto e a sua esposa. Certo? Quando nasce o primeiro filho, você tira a esposa e põe você e a sua filhinha, ou seu filhinho. Certo? Sua esposa saiu. Mais tarde, quando você tem neto, você põe você e a sua netinha, ou seu netinho. Por que será? Será que isso está evidenciando alguma coisa? É uma pergunta para nós fazermos. O que está acontecendo? Ela está ficando velha, ela está feia. Não é bom que ela fique na foto. Ela não é mais a menina que você conheceu há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Ah, meus irmãos. Nós também estamos ficando velhos e feios. E amor não tem nada a ver com isso. O Senhor nos ajude, irmãos, porque nós vivemos numa geração sensual, que cultua beleza. Mas Deus não vê como vê o homem. O Senhor nos garantiu que se nós avançássemos no relacionamento com nossas esposas, o vinho do fim seria muito melhor do que o vinho do começo. O vinho do começo é inferior, é áspero. O vinho do fim é macio, suave, gentil. Não foca em primeiro lugar questões físicas, porque elas são subordinadas a questões muito maiores. Afinidade, compromisso, carinho, confidencialidade. Não é assim? Irmãos, se nós não pudermos fornecer esse modelo, quem fornecerá? O mundo? Quantos homens, irmãos, estão na sexta, sétima, oitava mulher? Não é? Tentando encontrar o nada, que nunca vão encontrar. Não é isso? Trocando, uma troca infinita, buscando o inatingível. Trocando e sendo trocados, né? Então que o Senhor nos ensine o que isso significa, para que nós possamos ser testemunhas de que a igreja é céu na terra. Quando a igreja nasceu, em Roma, aqui, nessa cidade, havia um monumento que era chamado Coluna do Leite. Você já ouviu isso? Sabe o que é a coluna do leite? Toda família tinha direito, naquela época, que se nascesse um filho indesejado, eles poderiam tomá-lo, o bebê, e deixá-lo lá na coluna do leite. Era como um sacrifício aos deuses. E a criança ali iria morrer de fome. Definhar. Porque os pais não queriam aquela criança por qualquer motivo. Não é da cor que eles queriam, não tinha os olhos que eles queriam, não tinha o sexo que eles queriam. Joga lá na coluna do leite. Agora, o mais importante, quando a igreja nasceu, os irmãos iam até a coluna do leite para adotar essas crianças e recebê-las nas suas casas. Agora a pergunta é, qual foi o impacto disso para aquele mundo pagão? O bebê que eu joguei no lixo, ele foi acolhido por aqueles que não têm nada a ver com ele.
e levado para a casa deles, criado por eles, amado por eles, cuidado por eles. Irmãos, não há um testemunho mais tremendo da igreja do que uma coisa dessa. Sabe qual é o resultado? Por causa disso e outras coisas mais. Quando o primeiro século da história da igreja estava concluindo, no Império Romano, metade das pessoas eram cristãs. Agora a pergunta é, esses irmãos não tinham uma grande capacidade de pregação verbal do Evangelho. A imensa maioria eram de pessoas de pouca cultura. Mas o que eles tinham? Obras da fé. E por que tinham obras da fé? Porque o Senhor requereu deles obra da fé? Muito mais que isso, irmãos. Porque realmente eles compreenderam o que significa ágape. Amor de uma mão única. O amor que dá, dá e dá, sem buscar nada em troca. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como o Senhor amou os seus? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Será que nós somos capazes de amar as nossas esposas até o fim? Será que somos capazes de amar nossos filhos e irmãos até o fim? Nisto, conhecerão todos que sois os meus discípulos. Ah, meus irmãos, graças a Deus, porque toda essa habilitação nós recebemos dele. Não tínhamos. E quando olhamos para nós mesmos, não somos capazes. Mas o que acontece? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu ainda tenho na carne ou nesse corpo, eu vivo, olha aí, pela fé. Justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, sendo eu um aborto à beira do caminho, como diz Ezequiel. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o capítulo 4, ele usa a ilustração desse homem, Abraão, que foi justificado pela fé, que viveu pela fé e que foi chamado o amigo de Deus. Esse é o testemunho que nós precisamos dar, meus amados irmãos. Do contrário, como nós falamos, nós podemos compreender tudo sobre justificação pela fé. Mas qual será o resultado de uma compreensão apenas intelectual da justificação pela fé? Então, que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza, por revelação no nosso coração. E vamos levar diante do Senhor tudo o que entendemos que precisa ser levado nessa manhã. Especialmente esse aspecto relacional com Ele e uns com os outros, meus amados irmãos. O Senhor vem sem demora. Ele está às portas. Qual tem sido o nosso testemunho? Especialmente com aqueles que primariamente Ele está nos confiando e os nossos amados irmãos, com quem convivemos. Que possamos ser para o Senhor um testemunho vigoroso do seu nome, antes que Ele venha. Nessa terra perdida, promíscua, confusa, sofrida, má, onde pessoas são menos do que coisas, e são menos do que animais, menos que animais. Hoje os carrinhos de bebê carregam cachorros, ao invés de crianças. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, e continue falando no nosso coração. Vamos fazer um intervalo então, vamos orar.
Senhor, te pedimos humildemente que o Senhor habilite e adeque o nosso coração diante do teu Deus e Pai, que é o nosso Deus e Pai. Obrigado, amado Senhor. Obrigado, amado Pai. Obrigado, bendito Espírito Santo, porque realmente temos sido alvos do teu amor fiel, apesar de nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque tu segues falando no nosso coração e te pedimos que o Senhor nos ajude a prosseguir, Senhor. Amar com teu amor, amar como o Senhor ama, servir como o Senhor serve. Tira os nossos olhos, Senhor, de nós mesmos, chama-nos para fora de nossa tenda, para que possamos realmente olhar para Ti e manter o nosso foco firme em Ti. Queremos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr firmemente a carreira da fé que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, aquele que em troca de alegria que lhe estava proposta suportou a cruz e não fez caso da vergonha, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não nos fatiguemos desmaiando em nossas almas. Assim nós te pedimos, Senhor, teu consolo, teu suporte, teu encorajamento. No precioso nome do nosso Senhor Jesus, é que oramos. Amém.